em todos esses momentos da história geológica terrestre, em nenhum deles o CO2 foi desprezível. Pelo contrário, ele teve um papel muito importante interagindo com outros fatores como regulador do clima global, né? Não é à toa que os cientistas colocaram naquela publicação na Science ele como o principal botão de controle. Da mesma maneira como ele cumpriu um papel muito importante em processos naturais anteriores, seria completamente estranho falar que ele não teria um papel hoje. Em um dado momento também do vídeo, o Felício faz alusão às medidas de Mauna Loa, no Havaí, que são as medidas sistemáticas de CO2 que vêm sendo feitas desde 1958. De novo, ele faz uma afirmação sem base na realidade. Ele fala que as emissões humanas são 2 ou 3 ordens de grandeza menores do que a variação de CO2 atmosférica. E aí eu fui fazer a conta, né? A gente abre essas contas. Primeira coisa é a seguinte: você pode usar os dados conhecidos de pressão atmosférica, massa molar do CO2, etc., e concluir que 1 parte por milhão em volume de CO2 na atmosfera equivale a 2,12 bilhões de toneladas de carbono. Só, não é o CO2 completo, só o de carbono. A gente emitiu, isso é um dado conhecido, né? As atividades humanas emitiram de 1958 para cá 345 bilhões de toneladas de CO2. Só fazer a conta. Se todo esse carbono chegasse na atmosfera e lá permanecesse, nós teríamos um aumento de 163 ppm. Ora, o aumento foi menor do que isso. Por quê? Porque parte do que nós emitimos é capturado pelos oceanos, inclusive produzindo acidificação, e parte pela biota continental, aquilo que a gente chama de fertilização de carbono, que é algo que a gente vai discutir em 1 minuto. De qualquer maneira, sim, o que é que a gente conclui? Que há um completo casamento entre os números das emissões, descontadas os sequestros naturais, e o que é acumulado na atmosfera. A gente tem um balanço muito bem conhecido em relação a isso. Então, não sei de onde é que saiu essa ideia de 2 ordens de grandeza, que é 100 vezes menos, ou 3, ou 1000 vezes, né? 3 ordens de grandeza. Nossa, mas é errar muito feio isso aí. Caramba! Bom, mas isso nos leva a outra questão. O sequestro do CO2 pelas plantas. Primeira coisa que a gente precisa dizer. Sim, existe a fertilização por CO2. Se eu colocar mais CO2, a tendência é que, importante frisar, em condições controladas de temperatura, umidade e disponibilidade de outros nutrientes, é possível que isso favoreça a fotossíntese. Ninguém nega isso, todo mundo conhece isso, aliás. Só que é preciso fazer a devida ponderação. Primeiro, e isso é em condições favoráveis à planta de temperatura, umidade e nutrientes. Vejam que alterações no clima mudam justamente esses parâmetros, principalmente os 2 primeiros. A temperatura fica muito alta e o ciclo hidrológico pode mudar, com mais ou menos chuva, né? Mas de qualquer maneira tendendo a extremos. Então imagina o que é que acontece se você colocar mais CO2 na atmosfera, mas ao mesmo tempo aumentar a frequência de secas e aumentar a temperatura. Ora, a tendência é que a planta entre mais frequentemente em estresse hídrico e, pelo contrário, ela não só não aumente a fotossíntese, como reduza, porque passa a ser uma defesa dela. Todo mundo deve conhecer o fato simples de que as trocas gasosas, o que inclui entrada de CO2, liberação de oxigênio e também a liberação de vapor d'água, ou seja, a evapotranspiração, isso se dá por uma estruturazinha muito pequenininha que existe nas folhas, que são os estômatos. Muitas vezes as folhas, em defesa da planta, para que ela não perca muita água, elas têm que fechar os estômatos. E ao fechar os estômatos, não adianta ter um monte de CO2 na atmosfera. Ela vai inibir a fotossíntese para não morrer de sede, para não morrer de estresse hídrico. Outro ponto existe uma saturação de CO2. Você não pode ter a ilusão de que crescendo indefinidamente o CO2, as plantas vão linearmente, mesmo em condições controladas dos demais parâmetros, aumentar a sua taxa de fotossíntese indefinidamente. Não, pelo contrário. A depender, inclusive, do tipo de enzima que a planta usa para a fotossíntese, você pode chegar rapidamente numa saturação. Tem uma figura aí para algumas culturas conhecidas que mostra justamente que a partir de 400 ppm, por exemplo,
é indiferente para o milho. Mesmo que a gente tivesse condições controladas de temperatura e umidade, o que a gente sabe que isso não acontece se você muda o CO2 atmosférico, você não teria um benefício indefinido. Então é falso. Hoje em dia, parte da biota terrestre está sim sequestrando uma parcela desse CO2. Felizmente, porque senão o problema estaria sendo mais agravado. Mas o problema maior é o seguinte, é que, como a gente sabe, isso está perto do limite. Nós estamos colocando os sistemas naturais, inclusive essa possibilidade de sequestro de carbono pela biosfera, pelas plantas, a gente está colocando isso no limite. Uma vez perdendo essa capacidade, a tendência é que porcentagens cada vez maiores do CO2 lançado à atmosfera permaneçam lá, sem serem retirados pelos processos naturais. Então, gente, é muita irresponsabilidade usar esse tipo de falácia, meia-verdade, CO2 é alimento de planta. Mas tem determinados alimentos que em determinadas condições não fazem muito bem. Você não vai se empanturrar, né, de qualquer comida o tempo todo. Não dá para levar esse tipo de argumento a sério. A outra coisa é, né, a insistência em dizer que o acúmulo de CO2 pode ser natural. Não, a gente conhece isso muito bem, tem uma coisa chamada assinatura isotópica. O carbono tem 3 isótopos, sendo 2 deles estáveis, carbono 12 e carbono 13, e o carbono 14, que é um isótopo radioativo, que tem vida média, eu acho que de 5.700 anos, coisa parecida. O que é que acontece? A gente consegue, a partir dessa composição isotópica, saber justamente de onde é que vem o carbono. O carbono geológico ele tem uma proporção básica de referência entre carbono 12 e carbono 13, sendo que tem mais carbono 13 do que outros estoques de carbono, particularmente o carbono biológico. Por quê? O que acontece é que, justamente como a fotossíntese é feita a partir dos estômatos, os estômatos são entradazinhas muito pequenininhas, às vezes é uma célula de um lado e uma célula do outro, o gás se difunde, ele entra, né, lentamente ali por esses estômatos. O que acontece é que as moléculas de CO2 que contêm carbono 12, que são mais leves, elas andam mais rápido nisso aí. As moléculas de CO2 com carbono 13 vão ficando para trás. O que é que acontece, portanto? Na hora de fixar carbono, as plantas dão preferência ao carbono 12 e o carbono 13 termina ficando menos incorporado à estrutura biológica. Isso, inclusive, é semelhante ao que acontece quando você tem enriquecimento de urânio, né, com o UF6. É justamente esse processo aí de difusão gasosa que separa o urânio 238 do urânio 235. Então o que acontece é que as plantas fazem isso com carbono. E aí o carbono biológico ele tem menos carbono 13 do que o carbono geológico. Entra também um pouquinho de carbono 14, né? Porque como a planta está em contato com a atmosfera e a atmosfera está sempre sofrendo essa transformação de nitrogênio em carbono 14, as plantas e todos os organismos vivos terminam tendo algum carbono 14 em sua composição. O que é que acontece, no entanto, com o carbono fóssil? O carbono fóssil é o seguinte, o carbono fóssil era planta, era material biológico. Então ele teria, a princípio, a mesma assinatura isotópica do carbono biológico, ou seja, pobre em carbono 13. Daí já daria para separar do carbono geológico, que vem, por exemplo, dos vulcões. Mas aí veja só, como o material dos combustíveis fósseis ficou soterrado por muitos milhões de anos, o que aconteceu com o carbono 14 que tinha lá? Esse carbono 14 decaiu, né, sofreu decaimento radioativo e desapareceu. Veja bem, nesse caso então, os 3 são diferentes. Carbono geológico tem mais carbono 13. Carbono biológico tem menos carbono 13, mas contém os traços de carbono 14. E o carbono fóssil, ele tem pouco carbono 13, assim como o biológico, mas perdeu todo o carbono 14. Então a gente sabe de onde é que veio o CO2. A gente sabe que a acumulação de CO2 na atmosfera está associada às emissões humanas. De novo, é negar evidências científicas e negar o conhecimento científico bem estabelecido. Então, eu vou mandar um link aqui no artigo da Nature de um artigo que não é nada novo, né? Geralmente as poucas referências que o Felício usa são velhas. Essa aí ele deveria até conhecer, né? E aí vem a negativa recorrente, insistente, de dizer que não são as emissões antrópicas de CO2 e demais gases de efeito estufa que estão associadas ao aquecimento global observado. Nós checamos já uma a uma as evidências. E aí
sabemos qual seria a contribuição nos últimos anos de cada um dos possíveis fatores que influenciam o clima. Os gases de efeito estufa, as emissões antrópicas também de aerossóis, as emissões antrópicas de ozônio e o desmatamento, e claro, todos os fatores naturais, os fatores orbitais, flutuações na atividade solar e vulcões. A gente sabe disso aí. E aí quando a gente coloca tudo isso junto, em perspectiva, um misturado com o outro e depois separadamente, a gente vai ver qual é o efeito que melhor explica as variações observadas de temperatura. É visível, portanto, em todos os estudos já feitos, que são os gases de efeito estufa antrópicos aqueles que oferecem uma pegada, uma mudança na temperatura global, um efeito parecido com aquele observado. Se você retira os gases de efeito estufa, mesmo mantendo outros efeitos antrópicos e os efeitos naturais, você não consegue explicar o que tem acontecido com a temperatura do planeta nos últimos anos, né? Então, eu não sei como é que a gente pode negar as evidências dessa forma.